Introdução. A filtração comum é um processo físico que ocorre quando um fluido atravessa uma barreira porosa, permitindo a passagem de partículas menores enquanto retém as maiores. Tal fenômeno ocorre nos capilares e é fundamental para a manutenção da homeostase dos tecidos. Por isso, acontece continuamente e depende do balanço entre forças que atuam sobre o fluido dentro e fora dos capilares. Objetivos: demonstrar de forma didática e dinâmica o processo de filtração comum que ocorre no corpo humano, mais especificamente nos capilares. Materiais utilizados: 2 recipientes de Erlenmeyer iguais e um pote de conserva, um filtro de café, areia, água, um instrumento para misturar. Procedimentos: para a realização do experimento, colocamos o filtro de café no pote de conserva. Escolhemos um recipiente transparente para que pudéssemos observar a filtração acontecendo. Passamos a areia, que é o soluto, para o Erlenmeyer e adicionamos a água, que é o solvente. Misturamos e colocamos no filtro de café. Esperamos cerca de 30 minutos para a visualização da concentração do soluto no filtro de café. Resultados e discussão. Ao final da filtração, apenas a água atravessou o filtro de café. A areia permaneceu retida na superfície do filtro, formando um resíduo visível, o que chamamos de agregado, demonstrando então o princípio básico da filtração. Partículas maiores ficam retidas, enquanto partículas menores conseguem atravessar os poros da barreira. Ou seja, a areia foi retida porque seu tamanho é maior que os poros do filtro de café. Já a água, por ser menor, atravessou livremente. O líquido coletado apresentava-se claro, sem partículas sólidas. Conclusão: o procedimento demonstrou um fenômeno muito importante para o corpo humano, que possui muitas funções, tanto nos capilares, como nutrir os tecidos, levar oxigênio e glicose até as células e manter o volume do líquido intersticial, quanto nos rins, sendo essencial para a formação da urina, a manutenção do equilíbrio ácido-básico e a purificação do sangue. A retenção da areia pelo filtro e a passagem apenas da água demonstram como uma barreira porosa seleciona o que atravessa ou não, por meio do tamanho das partículas. A relação com a fisiologia humana torna o experimento ainda mais relevante e interessante, reforçando conceitos fundamentais da biofísica e mostrando que fenômenos cotidianos podem ilustrar mecanismos vitais e complexos. Logo, após essa observação prática, tornou-se mais fácil compreender como o organismo funciona. Introdução. A osmose é um processo físico essencial em sistemas biológicos, no qual a água se desloca passivamente através de uma membrana semipermeável, sempre do meio menos concentrado para o mais concentrado. Esse mecanismo regula o volume celular, a hidratação dos tecidos e o equilíbrio dos fluidos no organismo. No experimento, utiliza-se a batata como modelo por possuir células vegetais com membrana semipermeável capaz de responder às diferenças de concentração externa. Assim, o procedimento permite observar, de forma prática, como gradientes osmóticos promovem a entrada ou saída de água das células. Objetivos: a osmose realizada na batata busca ilustrar o movimento dissolvente por meio das membranas semipermeáveis presentes nas células. Materiais utilizados: uma colher e uma faca, uma batata inglesa e sal. Procedimentos: para a realização do experimento, a batata deve ser cortada em 2 pedaços menores. De ambos os pedaços, será retirada uma parcela superficial de batata com o uso de uma colher, de forma que a superfície de contato do interior da batata seja maior. Assim, o experimento alcança resultados mais satisfatórios. Um dos pedaços será o grupo controle. O outro receberá a adição de uma colher de sopa de sal, a qual deverá ser depositada na superfície modelada anteriormente com a colher.
As duas partes da batata devem descansar por cerca de 30 minutos, para que o processo analisado ocorra gradualmente. Resultados de discussão. A membrana plasmática das células vegetais é semipermeável, permeável à água e relativamente impermeável a solutos grandes. Na osmose, que é o movimento de água através de uma membrana semipermeável do compartimento de menor concentração de soluto, ou seja, o mais diluído ou hipotônico, para o de maior concentração, ou seja, o hipertônico, a finalidade é de equalizar o potencial osmótico e concentrações em ambos os lados. No controle, o meio permaneceu constante, sem estar em um ambiente hiper ou hipotônico, de maneira que a célula não liberou água para o ambiente, nem absorveu água do ambiente. Já na outra batata, a qual recebeu a adição de sal, estava em solução hipertônica, já que a concentração de soluto, nesse caso, cloreto de sódio, estava maior no ambiente externo. Em solução hipertônica, a água sai das células, fazendo com que o citoplasma se retraia, proporcionando uma plasmólise parcial, na qual a membrana se destaca da parede celular. Além disso, a saída de água faz com que as células percam volume. A batata pode ficar mole e úmida e perder massa. Conclusão. Tanto nas células humanas quanto nas vegetais, esse processo pode ser visível. Entretanto, a inexistência da parede celular nas células eucariontes animais possibilita com que a membrana plasmática dessas células esteja mais exposta, de forma que a saída exacerbada de água na célula causa a crenação das células, deixando elas extremamente murchas. No corpo humano, a osmose pode ser percebida em diversos processos. Em soluções hipertônicas, as hemácias encolhem. Por isso, administrar fluidos com tonicidade errada em ambientes hospitalares, como soros com concentração inadequada de cloreto de sódio, pode destruir as células. Na diabetes mellitus não controlada, a glicemia alta aumenta a osmolaridade plasmática, de forma que as células perdem água, causando sintomas de sede e desidratação. Nos néfrons, a reabsorção ativa de íons no túbulo proximal e na alça de Henle, tornando o interstício renal hipertônico. Essa diferença osmótica faz com que a água saia passivamente dos túbulos, especialmente no túbulo proximal e ramo descendente da alça, movendo-se para áreas mais concentradas.